Olá, estamos iniciando mais um programa Opinião Pernambuco de forma remota. Lembrando que os programas Opinião Pernambuco, não apenas este, mas todos os programas, também são exibidos nas rádios Universitária FM 99.9 MHz e na rádio Universitária AM 820 kHz, a rádio Paulo Freire. Bem, o número de idosos no Brasil ele passa de 28 milhões, e isso representa 13% da população. E, de acordo com as projeções do IBGE, nas próximas décadas, esse número deve dobrar. Ou seja, 1 em cada 4 brasileiros deverá ser um idoso. Aumentou a expectativa de vida e a disposição dos idosos para essa fase, mas alguns acabam parando em asilos ou instituições de longa permanência. Para falar sobre o tema institucionalização do idoso, conversamos hoje com Pierre Gonçalves de Oliveira, que é professor do Centro Universitário de Patos, na Paraíba. Ele fala com a gente diretamente de João Pessoa. E José Maria Silva, presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da OAB em Pernambuco. Sejam bem-vindos e vamos lá para a nossa primeira pergunta. Doutor José Maria, a gente tem ouvido muito falar em ILPI. Para algumas pessoas pode parecer uma sigla um tanto estranha. Então, acho que seria interessante a gente começar o programa deixando claro, no que consiste. O que é, na verdade, uma ILPI? Bom, inicialmente, boa tarde a todos e agradeço de antemão o convite para fazer parte desse programa, e juntamente com o colega Pierre. Inicialmente, queremos considerar o envelhecimento tem acontecido de forma acentuada, e a população, de um modo geral, ela precisa ser contemplada, precisa ser, na verdade, cada vez mais acolhida. Antigamente chamava-se de asilo. Na verdade, não é asilo. É uma instituição de longa permanência ou então casa de idosos. O nome veio dar exatamente por isso, porque é uma oportunidade que tem a pessoa idosa que não esteja acolhida em seu lar, possa ser acolhida por outras pessoas. E aí surgiu exatamente a norma, uma legislação específica, tratando de como acolher esses idosos de forma coletivamente, instituições de longa permanência. Ok, professor Pierre, a primeira pergunta que eu lhe passo é: essas instituições, em que grau, em que medida elas são realmente necessárias? Primeiramente, boa tarde a todos e a todas que estão assistindo nesse programa, Valdir e José Maria, é um prazer estar com vocês nesse momento, aqui mesmo de forma remota, Eu agradeço muito o convite que me foi feito. Eu acho assim que, dentro do nosso contexto, a gente começa a olhar as instituições como se fosse algo estranho à nossa sociedade. Mas quando nós olhamos na história da humanidade, a gente vai ver que isso já é um fenômeno que já existia antes, Apesar de que esse fenômeno da mudança, do idoso ser cuidado pela família e mais recentemente a gente vê instituições que se voltam a esse cuidado com idosos, cada vez mais esse cuidado está sendo terceirizado, está sendo delegado a outras pessoas, Inicialmente ao Estado, que a gente vai ver o surgimento de instituições filantrópicas, muitos casos aqui no Brasil, e depois a gente vai ver também instituições privadas, que também estão surgindo com essa denominação para cuidar desses idosos. Então, eu acho que essa é uma tendência cada vez mais atual, frente a um número maior de idosos que estão, cada vez mais pessoas idosas e que não estão tendo o cuidado dentro da família. Então, isso tem várias repercussões, do ponto de vista tanto econômico, social e, no meu caso, que eu sou psicólogo, então eu vou falar mais desse viés psicológico. Mas a gente vai ver várias repercussões em vários níveis em relação à institucionalização de idosos. Professor José Maria, as instituições, eu fiz essa pergunta aí para o professor Pierre, até que ponto elas são realmente necessárias. A gente sabe que tem toda uma legislação, tem todo um conjunto de medidas para o funcionamento dessas instituições, e é isso que a gente deve aprofundar nesse programa.
Então, primeiramente, eu passaria para o senhor essa pergunta que é mais subjetiva, né? O senhor concorda que essas instituições elas são necessárias no nosso país? Eu soube de países que, inclusive, não têm instituições de longa permanência. Nós temos um colega, que é o Arnaldo Sucuma, que é professor aqui, mas que é da Guiné-Bissau, e ele diz lá não existem essas instituições. Até que ponto elas são necessárias em um país como o nosso? Eu creio, Valdir, que na atual situação que nós vivemos, há uma necessidade premente da existência dessas instituições. Existem famílias que não podem, elas mesmas, cuidar dos seus idosos. E por necessidade de que ele tenha um acolhimento com dignidade, para que possa ter uma vida digna, cumprindo todos os princípios fundamentais que a própria Constituição da República garante, eu tenho a impressão, creio eu, que é de suma importância essas instituições. O que precisa realmente é que elas cumpram de forma efetiva e eficaz as suas funções. Por isso que nós temos vários tipos de forma de constituição dessas instituições, não só as públicas, as privadas e as filantrópicas, para que cada uma delas exerça as suas funções de forma adequada, acolhendo da melhor maneira possível a pessoa idosa que não pode ser cuidada pelos seus familiares. E muitas vezes as pessoas imaginam que o fato de colocar um idoso em uma instituição de longa permanência seja um abandono da família, mas não é bem assim. Isso deve ser analisado caso por caso. A gente não pode generalizar de que o fato de um idoso estar em uma instituição de longa permanência, ele foi abandonado pela família. Às vezes, a melhor situação para ele é ele ficar exatamente em uma instituição de longa permanência, porque ele poderá ser muito mais bem acolhido do que na sua própria casa. Então, eu acredito e creio eu que é de grande importância a existência dessas instituições. Professor Pierre, na sua opinião, as instituições elas têm realmente um preparo para dar dignidade, para dar qualidade de vida, para deixar os idosos felizes e, em certas circunstâncias, até substituindo o espaço familiar, como tem acontecido muito, sobretudo nos últimos anos? Olha, Valdir, esse é um tema realmente complexo, porque a gente tem visto, até com alguns casos recentes de denúncia, né, o Ministério Público, que as instituições e esses abrigos, né, não têm prestado uma atenção devida, né? E isso tem sido alvo de denúncias, de maus tratos, violência. A gente teve recentemente aí uma denúncia aqui na Paraíba, né? Vários idosos, né, estavam lá, né, nesse abrigo que era irregular. Então, acho que a questão não só da fiscalização, né, não, mas da capacitação desses profissionais, dessas pessoas para lidar com esses idosos é fundamental. Mas o ponto, eu acho que anterior a essa discussão, né, e que entra nesse debate se elas são necessárias ou não, eu acho que é a questão do próprio estatuto, né, do Estatuto do Idoso que nós temos, que é uma legislação que já tem um pouco mais de tempo, né, 2003, e que nos traz que é a obrigação da família, né, da sociedade, da comunidade como um todo e até mesmo do poder público de cuidar desses idosos, né? Então, enquanto antes nós tínhamos vamos dizer assim, um papel primordial que era da família cuidar desses idosos, agora nós assumimos que é um papel da sociedade como um todo, de vários entes em várias instâncias. E aí sim cabe ao Estado a fiscalização, né, através do Conselho Municipal do Idoso, a partir das políticas que são desenvolvidas, políticas públicas voltadas para esses idosos e a fiscalização, sim, dessas instituições. É claro que é diferente em outros países, né, como você trouxe, né, professor Arnaldo, que é o colega nosso lá da instituição, trouxe muito bem essa percepção dessas diferenças culturais. E, no meu caso, eu percebo até uma diferença, já que eu não sou da Paraíba, eu sou de São Paulo, percebo a diferença também em relação à cultura de estados que nós moramos, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma diferença que também é cultural aqui dentro, né? A gente vê a influência desses fatores, né, da cultura, mas o que a gente tem que trabalhar é realmente um papel atuante do Estado brasileiro na fiscalização. E aí a sociedade civil ativa, né, o Conselho do Idoso e as instituições, a sociedade civil ela pode sim contribuir
fiscalizando, denunciando e gerindo de forma adequada esses asilos e essas instituições de longa permanência, como o professor José Maria já trouxe. Doutor José Maria, essa fiscalização, esse acompanhamento do funcionamento das instituições, ele é, de certa forma, buscar o cumprimento do Estatuto do Idoso, né? Uma vez que você, observando, fala, por exemplo, num dos artigos que as instituições devem ter instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança. Tem vários outros aspectos que são destacados, como, por exemplo, a preservação dos vínculos familiares, atendimento personalizado e em pequenos grupos. Ou seja, tudo isso já é preconizado no Estatuto do Idoso. É como a OAB, né, o senhor faz parte dessa instituição, como ela lida, como o senhor lida também com esses problemas, sobretudo quando chegam denúncias, quando há no ar uma possibilidade de desvirtuamento dessa necessidade de cumprimento do Estatuto. Como o PR chamou a atenção, a necessidade de que a sociedade assuma realmente essa responsabilidade no sentido de que possa acolher da melhor maneira possível, de maneira adequada. Agora, a gente sabe, e todo mundo toma conhecimento pela mídia, de instituições de longa permanência que não cumprem exatamente as suas funções. E, para isso, embora exista uma legislação específica, especificamente a RDC 283, que tecnicamente é muito importante, tecnicamente é uma grande norma, mas que ela foi feita, por exemplo, para acolher idosos dos países europeus, de modo geral, porque há uma série de exigências e que as instituições não podem cumprir, mas há outras que elas podem cumprir. Então, há necessidade, portanto, de que haja uma fiscalização, e essa fiscalização ela cabe ao Ministério Público, inicialmente, e aos conselhos municipais e conselho estadual, para que eles possam verificar, quando houver qualquer denúncia, a própria vigilância sanitária, que é de suma importância para verificar o atendimento, a parte física das instituições, isso é importante. Lá na OAB, nós apenas acompanhamos, e quando o Ministério Público aqui em Pernambuco, por exemplo, em Recife, a doutora Luciana Dantas, que é a promotora que cuida desse assunto especificamente, todas as vezes que ela vai fazer uma visita a uma dessas instituições, normalmente ela comunica ao OAB para que nós acompanhemos essa visita, juntamente com a vigilância sanitária. E, na verdade, existem algumas instituições que recebem advertências e até algumas que são fechadas. O ano passado mesmo, várias foram fechadas porque ela não consegue ou não cumpre aquelas exigências primárias, as mais módicas possíveis para uma exigência de um lar, de uma casa que possa acolher uma pessoa com dignidade, com muito respeito. E que essa casa ela possa oferecer para aquele idoso, considerando os princípios constitucionais, por exemplo, da convivência familiar, que aquele idoso possa entender que ele está em uma família. E não só a parte física, mas, como falou o Pierre, que é psicólogo, a parte emocional, para que ele se sinta bem naquele local. Então, é importante que isso seja fiscalizado de forma bem cruel, às vezes, e aqui em Recife nós temos a Vigilância Sanitária que faz essa fiscalização constantemente, tentando fazer com que essas casas exerçam as suas funções de forma adequada e de forma que possa o idoso se sentir bem. Lá na OAB, às vezes, chegam as denúncias. Toda segunda e segunda-feira de cada mês, nós somos 10 advogados que estão à disposição, ficamos aguardando alguns idosos que chegam lá fazendo as denúncias, e nós encaminhamos, então, para a Delegacia do Idoso, aqui na Rua da Glória, ou encaminhamos para o Ministério Público na Avenida do Suassuna, para que, então, sejam tomadas as medidas adequadas, já que nós, da OAB, não temos essas atribuições, apenas de acompanhar e de orientar nesse sentido. Ok. Então, a gente faz aqui o nosso primeiro intervalo e voltaremos daqui a pouquinho falando sobre institucionalização de idosos no Opinião Pernambuco. Até já. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, que também é exibido nas rádios Universitária FM e Rádio Paulo Freire. Conversamos com José Maria, que é advogado da OAB Pernambuco, e o professor Pierre,
que é da Faculdade de Patos. Bem, no bloco anterior a gente trouxe alguns aspectos aí, professor Pierre, e aí eu queria falar um pouco agora sobre a autonomia do idoso. A gente sabe que, com o passar da idade, muitos idosos acabam tendo problemas, às vezes, de senilidade, perdem totalmente a autonomia e são conduzidos a essas instituições pelos seus familiares. Às vezes, não é bem assim, né? O idoso ainda está completamente lúcido e essa condução dele a uma instituição, ela é, de certa forma, imposta. Quais são os danos que isso pode causar do ponto de vista emocional para os idosos? Bom, Rodir, a gente tem que pensar, né, que o processo de envelhecimento é um aspecto natural do desenvolvimento humano, né? Então, conforme o nosso desenvolvimento, conforme a gente vai envelhecendo, nós vamos perdendo certas capacidades, outras nem tanto, né? Então, a grande discussão aí é o limite, né? Até que ponto nós realmente estamos autônomos, né? Temos capacidade de fazer determinadas coisas, né? Eu acho que é extremamente significativo, né, o fato que nós estamos passando por uma pandemia e as pessoas jovens estão vivenciando o que os idosos já vivenciam naturalmente, que é a perda de determinadas capacidades físicas. Então, o paciente que está com Covid, muitas vezes, ele não tem capacidade de tomar um banho sozinho, ele precisa de ajuda. Ele não consegue respirar, né? Vai precisar de um suporte, vai precisar de oxigênio. Então, quando a pessoa passa por uma situação, uma limitação, seja um acidente, seja uma doença, ela começa a entender um pouco o que se passa com os idosos, né? Que esses idosos, às vezes, têm uma doença, né? Um Alzheimer, uma doença mais que debilita mais, né? Que ele não tem a capacidade de, às vezes, tomar banho. Então, assim, essa questão, né, tem que ser cuidada com muita calma, né? A família tem que estar trabalhando com esse idoso, mostrando para ele a mudança que ele vai precisar, aceitar determinadas limitações e conscientizar que essa mudança nem sempre é negativa, às vezes é uma adaptação, né? E dentro das instituições, o que a gente percebe é que a quantidade de idosos é grande e o número de cuidadores, às vezes, é pequeno, e que nem sempre tem tempo e tem condições de dar aquele suporte humanizado. Então, isso é uma dificuldade, sim, das instituições. Às vezes, tem idosos acamados que precisam de um cuidador para fazer tudo, até para se alimentar, né, que não consegue se alimentar sozinho. Então, a gente vai precisar, sim, desenvolver ações, né, trabalhos que ajudem as pessoas que estão sendo os cuidadores desses idosos a lidar com essa situação, mostrando que o outro tem que aprender também a lidar com isso. Não é só nós que precisamos aprender a lidar com eles também precisam aprender a lidar com suas próprias limitações. E, ao longo do tempo, nós vivemos em uma sociedade que é muito voltada para o sucesso, né? Para aquela coisa muito da pessoa ativa, daquela pessoa que consegue fazer tudo sozinha, e a gente não se olha muito para a questão do idoso. O idoso, dentro da sociedade, é visto mais como alguém descartável, porque não é mais produtivo, financeiramente ele não trabalha mais, às vezes vive da aposentadoria. Então, essa visão do sujeito que é descartado acaba permeando também um pouco da nossa relação com os idosos. A gente acaba descartando eles, né? Ponto de vista psicológico, né? Acaba tendo esse sentimento, e alguns idosos ficam realmente isolados, abandonados nessas instituições. Então, a gente precisa mostrar que não é assim, a sociedade é responsável por esses idosos e trazer uma mudança de comportamento, desde que os jovens aprendam que isso faz parte do processo, que a gente tem que lidar com essas limitações, né? Conscientizar os profissionais que trabalham com esses idosos, os cuidadores. Eu acho que é uma mudança realmente na cultura, né? No próprio fazer nosso na sociedade. Professor, doutor Pierre não, doutor José Maria, desculpa. Essa questão que o professor Pierre traz, do descartar, né? Eu vou me livrar do meu idoso. Ou seja, é até um paradoxo, porque você vai descartar uma pessoa que você ama muito,
mas as pessoas ficam em conflito, é muito natural que elas entrem em conflito e acabam tomando decisões, e às vezes são decisões até criminosas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que diz, na verdade, a legislação sobre isso, até onde vai o poder da família e o poder do idoso para tomar essas decisões, para definir esse rumo, definir esse destino nessa fase tão delicada da vida. Toda a legislação que trata da pessoa idosa em proteção e as garantias ao direito da pessoa idosa, elas estão fincadas na própria Constituição da República Federativa do Brasil, que parte do princípio da dignidade, do respeito à pessoa humana. Esse respeito é muito amplo, no sentido de que a própria instituição que tem essa função, que pretende exercer essas funções, as pessoas que lá trabalham, elas devem ter essa consciência de como deverão acolher essas pessoas. E como o Pierre chamou a atenção agora há pouco, existe grau de dependência, dependência 1, dependência 1, 2 ou 3, e cada instituição ela deve estar preparada para receber o idoso da maneira que ele se encontra. Se é um dependente 1 que pode fazer todas as coisas, é independente praticamente de qualquer atividade, ou aquele idoso que está acamado, como foi chamada a atenção agora. Então, o que nós sentimos, às vezes, na visita às instituições, é que os profissionais, não os profissionais da área médica, mas os profissionais, de modo geral, os cuidadores, eles não são capacitados a tal ponto de atender de forma adequada a esses idosos, dependendo do seu grau de dependência, 1, 2 ou 3. Então, há necessidade, a legislação específica, a RDC trata desse aspecto especificamente. O próprio Estatuto do Idoso também chama a atenção de que o acolhimento tem que ser de forma adequada e funcional. Se nós temos a Zé Maria, esse acompanhamento, essa fiscalização, ela consegue chegar ao seio da família? Me parece que é possível você ter um maior controle disso quando você vai até uma instituição. Mas e dentro de casa? As posturas, as atitudes que os familiares estão tomando, isso consegue ser fiscalizado? Creio eu que não, porque a família, ela às vezes oculta tudo aquilo e o próprio idoso. Quando um ou outro consegue chegar, por exemplo, à delegacia, ou consegue chegar ao Ministério Público, consegue chegar a um conselho municipal, ou mesmo ao OAB, é que se toma conhecimento. E como o próprio Estatuto diz, qualquer pessoa que tomar conhecimento de que o idoso está sendo maltratado, e que ele tem o dever de comunicar, tem que denunciar as autoridades competentes. E quais são as autoridades competentes? A delegacia, onde houver, o Ministério Público, o próprio Conselho Municipal, o Conselho Estadual, também procurar o OAB, que a gente encaminha essas denúncias, porque as famílias elas ocultam essas situações e o idoso, às vezes, fica, como é uma pessoa vulnerável, ela fica presa a essa realidade que é cada vez mais cruel, do abandono. São as chamadas violências em relação à pessoa idosa. Então, dificilmente se chega à família para ter essa consciência. Dificilmente chega à família. Nas instituições, é um trabalho árduo do Ministério Público, da Vigilância Sanitária, e também deveria ser dos conselhos municipais, que deveria também exercer essa função de forma bem eficaz. E a gente percebe que isso não acontece. Professor Pierre, nós temos políticas públicas dignas em relação a essa questão? A gente falou aqui no começo do programa sobre as diferentes instituições, tem as privadas, tem as públicas e tem as filantrópicas. Qual é o peso que cada uma desses segmentos está tendo? Até que ponto o Estado está omisso nessa questão do atendimento ao idoso? Valdir, isso é um grande problema na nossa realidade brasileira, né? Eu peguei um artigo aqui, que eu acho que o artigo que eu consegui de 2010, se eu não me engano, que foi feito um levantamento dessas instituições, que é bem interessante, apesar que são dados já ultrapassados, mas dizem que 67% das instituições são religiosas, né? E a maioria filantrópicas, né, que a gente já sabe, e se a gente for olhar, o Estado fica com menos de 10% das instituições, né? E as outras instituições também são particulares que acabam se agregando a esses serviços.
Então, a gente vê assim, a ausência das políticas públicas, né? Na verdade, assim, a gente ainda está engatinhando em relação a políticas públicas efetivas com relação aos idosos, tanto a nível do município, quanto do Estado e do governo federal. Então, as políticas elas deveriam ser uma prioridade, né? Porque políticas públicas elas atendem às necessidades da população, aos problemas sociais, né? Então, essas políticas estão mais próximas do que das pessoas precisam no seu dia a dia, né? Então, o papel do Estado com essa questão dos idosos deveria ter um outro peso, muito mais importante do que a gente vê as instituições filantrópicas. Mas, infelizmente, não é a nossa realidade ainda. Então, a gente vai precisar brigar mais, né? Porque esse Estado tem que estar cumprindo, sim, o seu papel, porque é responsabilidade também do Estado. Mas, como você trouxe, também é responsabilidade da família, né? Então, a gente tem que ter um grande, vou dizer até um pacto social, um grande pacto dentro da sociedade em defesa dessas pessoas. Eu acho que quando uma sociedade se torna responsável pelos seus idosos, né, eu acho que fica mais fácil entender, talvez, como você trouxe o exemplo aí de outro país, né, como Guiné-Bissau, né, que é o professor Arnaldo, vem de outro país, quando a sociedade assume esse compromisso de todos, né, estarem envolvidos com essa questão dos idosos, talvez fique até mais fácil a gente não ter essas instituições. A gente poderia até sonhar em algum momento não tê-las, mas no momento, quando nós não temos ainda políticas efetivas, a gente tem que brigar, sim, para fiscalizar essas instituições que existem, né? Exercer o papel também de educação nas famílias, eu acho que isso é fundamental, trazer esse aspecto para o cotidiano das crianças, para estar discutindo. Por exemplo, no meu cotidiano, eu trabalho com jovens universitários, e a gente faz isso com projetos de extensão universitária. É bem interessante os idosos serem visitados por adolescentes, né, jovens. Isso muda muito a realidade deles. Ok, nosso tempo chegou ao final. Eu sei que o doutor José Maria gostaria de falar mais, Pierre também, né? De repente o tempo passa muito rápido, a gente fica então para continuar isso em outro programa. Hoje a gente agradece a participação de vocês e a participação de você que também nos acompanhou. Então, o Opinião Pernambuco fica por aqui e a gente se encontra em um próximo programa.